Chegamos na parte 2, hein? Ó, estamos muito avançados. Já estamos o quê? Só falta muitas partes, muitas aulas. Primeiro de tudo, gostou da minha calça de banana? Especial pra vocês aí, ó. Início da part 2. Garotos. Welcome to the part 2 of the banana course. Meu Deus, olha você aqui, hein? Já não é mais part 1, já é part 2, meu amor. Ainda tem muita coisa pela frente, mas aqui, ó. Vamos sempre fazer aquele exercício. Vamos olhar pra trás, vamos ver até onde a gente chegou. E vamos respeitar o processo. Eu sei que eu não consigo fazer tudo, mas até agora eu consigo fazer alguma coisa. Tem uma coisinha aqui que eu já aprendi. E o que vocês aprenderam na Part 1? A se apresentar, não foi mesmo? A falar sobre vocês mesmos e darem informações básicas sobre vocês e sobre as pessoas que estão à sua volta. Então a Part 1 ela é muito sobre quem você é. E a Part 2, que a gente está começando hoje, ela é sobre o que você faz. Então, beleza, eu já sei quem é você, mas e aí, como é que é seu dia? Você acorda de manhã, faz o quê? Você vai pra onde durante o seu dia? Tá ligado? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Exatamente isso. Part 2 é todo dia ela faz tudo sempre igual. Como vocês já estão mais espertinhos em inglês, a gente vai combinar uma coisa aqui. Por enquanto, eu vou continuar falando português para ficar fácil para vocês. Isso dura pouco. Breve, eu já tô fazendo essas aulas todas em inglês. Mas por enquanto eu ainda vou usar o português. E aí agora na parte 2 eu vou escolher algumas partes da aula para ser em inglês. Para vocês irem já praticando a fluência de vocês ali, entendendo uma pessoa falando em inglês, né? Porque se ficar falando português para sempre, vocês não vieram aqui para aprender português. Então a aula de hoje, a classe 11, se chama Yummy e hoje a gente vai falar sobre comidas e bebidas. Porque a primeira coisa que me vem na cabeça quando vem essa pergunta, o que você faz? É comer, né? Todo mundo precisa comer. Primeira coisa que a gente precisa fazer é comer. Na lista de prioridades da rotina, eu resolvi botar a comida primeiro aí. Que faz mais sentido ainda eu usar minha calça de banana no dia de hoje. Sem mais delongas, let's go. Class 11, Part 2. Oh my God, we are gonna have so much fun. Os verbos de hoje são to eat, to drink e to have. Eu sei que vocês já viram to have lá na part 1, mas vocês viram to have no sentido de ter, no sentido de posse. Mas muitas vezes o to have vai ser usado para falar de comida. Então ele vai substituir o verbo to eat e to drink em algumas frases. Em vez de eu falar I eat a banana, eu falo I have a banana. E to eat e to drink, eu acho que vocês já viram aí na vida de vocês, né? Não é um verbo, não precisa ser Einstein para saber esses dois verbos, comer e beber. O que vocês precisam lembrar lá da part 1 é que todos os verbos em inglês, quando são usados perto do he, she, it, tem o quê? Ah, é o S. Não vamos esquecer dele. Vocês precisam entender o seguinte, conteúdo da part 1 é conteúdo da part 1. Conteúdo da part 2 é conteúdo da part 2 mais part 1. Então vai ter várias coisas que a gente vai ficar revisando aqui, que não é para esquecer o que a gente viu lá para trás. E aí quando a gente vai falar sobre refeições em inglês, a gente pode falar de 4 refeições, né? Breakfast, lunch, snack e dinner. A gente vai usar o verbo to have para falar dessas refeições. Então, tomar café da manhã, to have breakfast. Almoçar, to have lunch. E aí, quando usa o he, she, it, he has lunch. She has a snack. We have dinner. E por aí vai. Vocês precisam entender só que lunch só não significa almoçar. Lunch significa almoço. Não existe almoçar em inglês. Existe comer almoço, que é to have lunch. Mas não existe to lunch. Então, eu almoço, I have lunch. Não é I lunch só. Today I chose the vocabulary to speak English with you guys. So before we move on to the food vocabulary that I mentioned before that we're gonna study today, we are going to see the concept of plural in English. Yes, in part 1 we saw the concept of plural and how we are going to use verbs in the plural and in the singular, but today we are going to see how to put words in the plural. So we have a word in the singular, for example, teacher or banana, and I want to put that word in the plural to say teachers or bananas. So in the first scenario, like teacher and banana, you just put an S in the end of the word, and there you have it. This is the plural of the word. So 99% of the words in English work that way. You have to put an S in the end of the word, and this is the plural of the word, just like in Portuguese, actually.
But in some instances, using the S in the end of the word can be a little strange because the S doesn't really match with the last letter of that word. So let's take the word box, for example. If I put an S in the end of box without anything between this X and this S, this is really hard to pronounce. So what I'm going to do here is I'm going to put an E between the X and the S, and there you have it. It's boxes. Now I can pronounce this word. And that's the same for words that end with a consonant plus Y. Because in this case, to put an S after this structure, consonant plus Y, is not really done in English, just like we do with the verb study. Remember the verb study that we saw in part 1? So that's the same rule. When we want to say he studies, we have to remove the Y and put IES, right? Because I told you that it's not right to put an S after study. So that will happen in other words as well. So for example, the word city, it ends with a consonant plus Y. We are going to remove that Y and put IES. So city becomes cities. Baby becomes babies. The most difficult part in this is that there are some words that are irregular. So they either don't even have a plural form or they will have their plural forms built in an irregular way. So it's not just putting the S. You have to memorize new words that will mean the plural of those singular words that you already know. That's the case of the word fish or fruit, for example. When I count fish, I'm going to go like 1 fish, 2 fish, 3 fish. I don't say fishes unless I'm talking about different types of fish. And that's the same for the word, for example, lápis in Portuguese, right? We say 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis. There's no plural for this word. That happens too in English in some cases. And you're going to have to memorize it. So I'm going to teach you the ones that I think are most important for you right now. Pay attention to the pronunciation here. 1 woman, 2 women. 1 man, 2 men. I can't really see the difference in the pronunciation here, so I just write it different, but in the pronunciation, I just pronounce the same word. 1 man, 2 men. 1 child, 2 children. 1 person, 2 people. 1 foot, 2 feet. 1 life, 2 lives. 1 wife, 2 wives. And that's it. Teacher, do I really have to memorize all of these words today? Yeah, you kind of do. But it takes time. As always, when it comes to memorization, you have to give your brain a little time for it to really soak it in, all of this knowledge, okay? But I think the ones that you have to pay attention the most today are women, children, and people. Those are the most important words that you'll learn today in the plural. And that brings us to the concept of countable words and uncountable words, which is something that we have in Portuguese, but we don't really think about it because this is our native language. But in English, you're going to have to think about it. There are things that we can count. So I can count people, for example. 1 person, 2 people, 3 people. I can count bananas. 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, right? But I cannot count water. I can count liters of water. I can count glasses of water, but I cannot say, I have 2 waters. What is that? Water is not countable, right? That's the same for all liquids, for example. That's the same for the word sand. And that's the same for the word money and bread. Yes, in English, we say that money is uncountable and bread is uncountable. Actually, it's not only in English. Money is uncountable in Portuguese too. I'm going to speak Portuguese just for a while for you to understand what I mean. A palavra dinheiro, ela não é contável. Você não pode falar 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. O que é contável é real. 1 real, 2 reais, 3 reais. Mas quando você fala a palavra dinheiro, não existe plural dessa palavra. O que significa que dinheiro é incontável. Eu não estou dizendo que eu não consigo contar notas, que eu não consigo contar cédulas, que eu não consigo contar dólares, mas a palavra dinheiro é incontável. E a mesma coisa acontece para pão.
Porque você, brasileiro, deve estar pensando, ué, mas eu consigo muito bem contar pão, né? Um pão, dois pães. Só que você provavelmente está pensando em pães franceses, porque esse geralmente é o pão que a gente come aqui no Brasil. Só que deixa eu te contar uma curiosidade: o pão francês é uma coisa brasileira. Então, outros países, quando você fala pão, não necessariamente as pessoas vão ligar pão a um pão francês. Elas podem estar falando de um pão fatiado, elas podem estar falando de um pão de mesa, elas podem estar falando de pão doce, elas podem estar falando de croissant, elas podem estar falando de baguete. Tudo isso é pão. Então, não tem muito como você contar pão. A não ser que você fale, três pães franceses, três fatias de pão. Mas a palavra breads in English doesn't exist, okay? And having this concept in mind of countable and uncountable, we are going to think about two words that I need you to learn today: many and much. Many means muitos in Portuguese, which means that after many, I will always use a word in the plural because it means muitos. So I can say many people, many pens, many teachers, many women, but I can't say many breads because bread is uncountable. And this word doesn't have a plural form. That's where much comes into the conversation. So you're going to use many for the quantity of things that are countable, and much for quantifying things that are uncountable. So, water, much love, much bread, much money. I'd like to remind you that you can use a lot of for both of these situations because a lot of can be used for countable and uncountable words. It doesn't matter. So, a lot of people, a lot of money, a lot of pans, a lot of bread, and that's it. And the word very also means muito, but it is in a case of intensity. Very big, very beautiful, very good, but not very people. That doesn't exist because very doesn't mean quantity. And other two words that I would like you guys to pronounce today are everything, which means tudo, and nothing, which means nada. Let's open a parenthesis for nothing, because nothing is a word that carries a negative meaning, which means that when I use this word, nothing, I am not allowed to use another negative word in the sentence. So, speaking in Portuguese, em português é natural que a gente faça duplas negativas. Ou seja, quando eu falo eu não tenho nada para comer, não e nada são palavras negativas e tá tudo certo. In English, you can't use double negatives. So if I'm using the word nothing, I'm not gonna use the word not. So this sentence is going to be built in the affirmative because I'm gonna say I have nothing to eat instead of I don't have nothing to eat. Because if you're using nothing, you don't use to need don't. E até que enfim chegamos aqui na nossa listinha de vocabulário para comida. Ai, parecia que não ia chegar nunca, mas chegamos. Finally! Eu separei para vocês no material escrito uma listinha de palavras que eu gostaria que vocês praticassem com relação ao vocabulário de comida. É lógico que isso não vai ser suficiente. Quantas comidas existem no mundo? Eu não sei. Provavelmente nem existe uma conta para isso. Então, lógico que sempre tem comida nova para vocês aprenderem. Quais comidas eu recomendo que vocês aprendam primeiro? As que vocês comem, as que vocês gostam, né? Porque a gente está falando agora de rotina. Não é para você falar sobre as especiarias da culinária iraniana agora. É só tipo, eu acordo de manhã e eu como tal coisa no meu café da manhã que você precisa. Então eu reconheço que eu não consigo ensinar a vocês todas as comidas que vocês querem praticar, todas as frutas, todos os vegetais, mas com o tempo a gente vai vendo novos. Hoje a gente vai fazer isso mais por uma questão de pronúncia. Então eu vou ler algumas palavras aqui, a gente vai jogar a tradução dessas palavras para vocês e vocês vão praticando a pronúncia pelo menos, ok? Vamos lá. Bread, buns. Bun é um tipo de bread que aí sim é uma palavra contável. Você pode falar, I ate 2 buns in the morning. I eat 2 buns for breakfast. Or I ate 2 bread rolls for breakfast. Or I ate 2 loaves of bread for breakfast. Mas 2 breads, não, ok? Mas todas essas palavras aqui que falei agora, né? Bun, bread roll, loaf of bread,
se referem a tipos diferentes de pão. Croissant, cornflakes, cereal. Lembrando que eu tô tendo esse trabalho todo aqui para você aprender a pronunciar as palavras. Então, se você não me repetir, não tô fazendo nada aqui. Então, vambora repetir. Toast, fruit salad, pancake. Adoro como essa palavra é bem literal, porque cake significa bolo e pan significa panela, então um bolo de panela é uma panqueca, né? Pancake. Honey, também muito usado para pessoas que você gosta, né? Chamar de querida. Jam, bacon, egg, ham, butter, cream cheese, cheese, coffee. Não é cough, coffee é tosse. Coffee, coffee para beber. Tea, smoothie, juice, milk, yogurt and chocolate milk. Esse é um vocabulário mais de café da manhã, né? Those are things that you normally eat for breakfast. Let's go to the other vocabulary that you might use for other meals. Soup, pasta, lasagna, seafood, lobster, shrimp, pork, beef, chicken, turkey, lamb, steak, omelette, vegetables, French fries, burger, wine, beer, drink, and soda or pop. Como você é brasileiro e eu sei que tipo de comida você normalmente come todo dia, eu vou adicionar 3 palavras aqui que talvez sejam muito importantes para vocês já aprender já de agora. Rice, arroz, beans, feijão e potato, batata. São 3 coisas que o brasileiro come bastante. E aí são 3 vegetables, porque eu tô botando vegetables aqui de uma forma geral. É lógico que você pode praticar, pode ver lá listinha de vocabulário na internet, de vegetables, tentar pronunciar, mostrar aqui pra gente nos comentários as palavras novas que você aprendeu. Inclusive, esse é um dos exercícios do seu material escrito de hoje, para você procurar novas palavras e compartilhar aqui nos comentários, para geral conseguir expandir esse vocabulário de comida. Então, vamos construindo isso junto. Hoje foi a primeira vez que vocês falaram de comida e tá ótimo que vocês aprenderam. Eu acho que já ensinei coisa até demais. Estudem, façam o exercício de casa de vocês, façam o oral practice, fiquem falando sozinhos aí, igual uns malucos. Eu posso não tá vendo, mas Deus tá vendo. Lembrem disso. Faça o dever de casa, cara. Olha lá, hein? Deus castiga.